Sejam bem-vindos ao Sistema de Ensino Your Place. Meu nome é Gabriel, sou professor de Física e na aula de hoje nós falaremos sobre circuitos elétricos. Bom, inicialmente, antes da gente começar a ver um circuito, a gente precisa saber os elementos que compõem o circuito elétrico, né? Na aula de eletrodinâmica nós falamos sobre conceitos de corrente, resistência, potencial elétrico e potência elétrica. Agora a gente vai saber os elementos físicos do circuito. Tá? Nós temos aí uma tabelinha, né, no slide, que ela mostra o primeiro de todos os elementos é o fio condutor. Tá? Sem ele a gente não tem o circuito elétrico, porque é ele que vai ligar os dois terminais, né, da minha diferença de potencial lá da fonte. O segundo é a resistência elétrica. A resistência elétrica, pessoal, reparem bem, eu tenho dois desenhos aqui, porque eu tenho duas formas de representar ela, tá certo? A gente pode representar pela caixinha ou por essa bolinha aí, tá certo? A bolinha é o mais comum da gente ver nos exercícios, mas o desenho de cima ele também pode aparecer, tá? Bom, nosso terceiro desenho é o desenho da pilha ou gerador, tá? Ou seja, esse cara daí é o cara que vai estar dando a energia para o circuito elétrico. A diferença de potencial, né, a tensão, ela vai ser acumulada nesse cara aí, tá? No gerador. Beleza? Então é ele que vai estar dando energia para o meu circuito. Tá? A outra forma da gente representar o gerador, tá, é com esse Gzão aí. Essa forma ela não é muito comum nos exercícios. A gente vai ver poucos, tá? Mas ela existe. Então é importante que vocês saibam, caso se deparem com essa figurinha, não entre em desespero. Ela nada mais é do que a figura de cima. Né? O próximo elemento que a gente tem é a lâmpada. Tá? A lâmpada ela sempre vai vir representada dessa forma, né? Um círculo com um X no meio, parecendo aí o símbolo dos X-Men, né? Mas ele vai ter sempre esse formato. Tá? Que a lâmpada nada mais é do que uma resistência. Tá certo? Então, para qualquer exercício de circuitos elétricos que a gente pegue, aparecer esse desenho, eu sei que é uma lâmpada, eu sei que vou ter uma resistência elétrica associada a ela. O próximo desenho que a gente tem é o interruptor, certo? O interruptor, ele é o que vai permitir, né, por exemplo, no caso da nossa residência, né, dentro da parede nós temos vários fios passando, fechando o circuito elétrico. Tá certo? O interruptor ele vai abrir e fechar determinados elementos desse circuito, provocando algumas reações. Por exemplo, se eu aperto o interruptor, a luz acende, né? Quer dizer que ele está permitindo, né, que haja passagem de corrente para a luz acender ou não. Ou, de repente, um outro interruptor, o ventilador de teto liga, né? Então, o interruptor ele está ali no circuito para abrir e fechar o circuito, ou seja, para permitir que a corrente passe ou não naquele pedaço, né? E se ela passar, vai ter um efeito. Se ela não passar, ela vai cessar esse efeito. E aí os dois últimos, que são o amperímetro e o voltímetro, tá certo? Que são ferramentas de medição de circuitos elétricos. Tá? Esse nome amperímetro, eu não lembro alguma coisa que a gente falou na aula de eletrodinâmica? Exatamente, ele lembra ampere, que é a unidade de medida da corrente elétrica. Então, o amperímetro eu vou ligar no meu circuito elétrico para eu medir a intensidade da corrente elétrica. O voltímetro também lembra alguma coisa que a gente viu na aula de eletrodinâmica. Exatamente, o voltímetro ele lembra volt, que é a unidade de medida do potencial elétrico. Então, o voltímetro ele vai servir para determinar uma queda de potencial no meu circuito elétrico, tá? Bom, esses dois elementos têm um detalhe importante sobre eles. Sempre que eu quiser colocar um amperímetro no meu circuito para medir corrente elétrica, eu vou ter que ligar ele em série com o circuito, enquanto que o voltímetro eu vou ter que ligar em paralelo com o circuito para poder fazer a medição da diferença de potencial. Professor, mas o que é esse negócio aí de em série? O que é esse negócio aí de paralelo? Calma, calma. Não vamos trocar os pés pelas mãos, certo? Vamos com calma. Eu vou explicar mais à frente.
Só que conforme a gente for avançando, que a gente for vendo o que é um circuito em série em paralelo, você já sabe, né, que no em série eu posso ter um amperímetro ali no meio e no em paralelo eu posso ter um voltímetro ali no meio. Ok? O que é uma associação de resistores em série? Tá certo? Quer dizer que onde termina um resistor, eu ligo o outro. Tá certo? Então, sempre onde termina um, começa outro. Onde termina um, começa o outro. E aí eu vou ter em série, porque eu vou ter um do ladinho do outro. Tá certo? E aí, qual é a consequência disso? Tá? Vamos analisar o seguinte. Eu tenho aqui a minha diferença de potencial do gerador, o U. Tá certo? Ele vai gerar a minha passagem de corrente elétrica aqui no circuito. Certo? Aqui eu vou ter a minha corrente elétrica. Tá certo? O que acontece? Essa corrente, ela vai passar no resistor 1, ela vai passar no resistor 2, ela vai passar no resistor 3. Então, se a gente olhar aqui no quadrinho de baixo, eu vou ter que a corrente elétrica que passa em cada resistor vai ser sempre a mesma. Tá certo? Então, no circuito em série, eu sempre passo a mesma corrente elétrica em cada resistor. Então, as quedas de potencial em cada resistor vão ser diferentes, mas a corrente é a mesma. Tá certo? Então, para a gente resolver exercícios com resistores em série, eu preciso pegar todos esses resistores aqui e transformar, né? Vou pegar esses 3 resistores aqui e vou transformar em um único resistor. Tá certo? Que eu vou chamar de resistência equivalente. Tá certo? Bom, aqui na nossa fórmula nós podemos observar que essa resistência equivalente é calculada como? Eu vou pegar o valor de cada resistor que está em série e vou somar. Então, eu vou pegar o valor de R1, somar com R2, somar com R3, e aí eu vou ter a resistência total do meu circuito elétrico. Tá certo? Vamos então para um exemplo para poder fixar isso melhor. O exemplo fala o seguinte: no circuito abaixo, temos a associação de 4 resistores em série, sujeitos a uma determinada DDP. Determine o valor do resistor equivalente dessa associação. Bom, então aqui a questão já fala que eles estão associados em série, mas ela nem precisaria falar. Só pelo desenho eu já sei que eles estão. Porque olha só, onde termina o resistor de 10 ohms, começa o de 15 ohms, certo? Onde termina o de 15, começa o de 30. Onde termina o de 30, começa o de 45. E assim sucessivamente. Então, se eu quiser calcular a resistência equivalente, eu vou pegar o valor dessas resistências e vou somar. Então, aqui, minha resistência equivalente é igual a 10 mais 15 mais 30 mais 45, que dá um total de 100 ohms. Beleza? Então, a minha resistência equivalente, todas essas resistências juntas equivalem a uma resistência de 100. Bom, além da associação de resistores em série, nós temos uma associação de resistores em paralelo. Certo? O que acontece na associação de resistores em paralelo? Olha só, eu tenho a minha corrente elétrica saindo aqui do gerador, certo? E aí o que vai acontecer aqui no ponto 1? Vocês concordam que o fio está vindo e ele divide em 2? Vai uma parte para cima e outra para baixo? Então a gente tem aquele problema que a gente viu lá em eletrodinâmica de continuidade de corrente. Então a minha corrente está vindo, chega aqui, tem a bifurcação, parte da corrente vai por um caminho, parte vai para outro. Tá certo? Então quando a gente tem essas bifurcações que a corrente tem que se dividir, eu digo que os resistores estão em paralelo. Tá certo? Porque a corrente elétrica vem, ela vai vir uma parte aqui, outra parte para cá. Dessa segunda parte, uma outra parte vai vir para a direita, outra parte vai vir para baixo. Então ela vai se subdividir. Essa parte que veio para cá passa no RN, certo? Se junta com a que desceu pelo R2, vem aqui, se junta com a que passou pelo R1 e aqui ela já volta a ser o mesmo valor daquela corrente que saiu do gerador inicialmente, tá certo? Então, bom, nesse caso aqui, se eu quiser calcular a minha resistência equivalente, certo?
eu vou ter que somar os inversos das resistências. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Tá? E aí, se eu quiser calcular a resistência equivalente, eu vou ter que fazer aí um MMC para poder resolver essa equação. Outra consequência importante é que na associação em paralelo, a queda de potencial em cada resistor é igual. Então, o que acontece? As correntes de cada resistor são iguais? Não. Por quê? Porque a corrente foi se dividindo, né? E aí ela vai uma corrente com cada valor para cada lado. Mas a partir do momento que as minhas quedas de tensão são iguais, eu vou ter essa relação aqui de baixo, ó, onde I1 vezes R1 é igual a I2 sobre R2 e assim sucessivamente, tá? Porque a queda de potencial em cada resistor vai ser igual. E a queda de potencial é o quê? Vou pegar lá da fórmula da primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I, né? Sei lá que V igual a R vezes I. Então, eu vou ter que, se as quedas de tensão são iguais, R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2, que é igual a R3 vezes I3, e assim sucessivamente. E eu também vou ter que a minha corrente total, ou seja, se eu pegar todas essas correntes de cada resistor e somar e pegar a minha corrente original, multiplicando ela pela resistência equivalente, tá certo? Eu vou ter o mesmo valor de cada resistência multiplicando cada uma de suas correntes elétricas. Bom, falei muita coisa, agora vamos para um exemplo para poder facilitar a compreensão, tá certo? Então, olha só, o exemplo fala o seguinte: na figura abaixo temos um circuito formado por 3 resistores ligados em paralelo. Determine o valor da resistência do resistor R e da corrente I. Como é que eu sei que os resistores estão em paralelo? Quando eles começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. Então, olha aqui para o nosso desenho, ó. Eu tenho 3 resistores, certo? Mas, ó, todos começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. Então, eu sei que eles estão em paralelo, tá certo? Então, bom, ele quer saber o valor da resistência R e da corrente I. Então, a gente vai lá para aquela equação, ó, do I1 vezes R1 igual a I2 vezes R2, que é igual a I3 vezes R3, né? Que é igual ao I total vezes a resistência equivalente. Né? Se eu estou querendo saber a corrente elétrica I, né, que é essa aqui, ó, corrente elétrica aqui do resistor 3, eu vou ter que I3 vezes R3 é igual a I1 vezes R1, que é igual a I2 vezes R2. Mas dos 3 resistores, qual é o que a gente conhece? Tanto a corrente quanto a resistência. Exatamente, o meu resistor do meio, tá certo? Então eu vou igualar esse cara daqui com esse cara daqui, tá? O resistor do meio com o resistor de baixo. Então eu vou ter aqui, ó, I2 vezes R2, ou seja, a corrente do 2 é 0,3, a resistência do 2 é 20 ohms, certo? Então eu vou ter 0,3 vezes 20, tem que ser igual a corrente 3, que eu não sei quanto vale, então eu coloco I, vezes a resistência 3, que é 15. Tá certo? O 15 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, que a minha corrente vai ser 0,3 vezes 20 sobre 15. Fazendo essa continha daí, a gente vai ver que a corrente que passa no resistor 3 é de 0,4 ampere. Tá certo? Bom, e agora eu quero saber o valor da resistência R. Para eu saber o valor da resistência R, né, o que eu posso fazer? Tá? Eu posso pegar, eu sei que essa resistência aqui à direita, né, é a resistência total. Ela vai ser igual à soma da resistência que passa em cada um dos meus resistores. Então vai ser essa corrente aqui é igual à corrente que passa em cada um dos meus resistores. Então é igual a corrente que passa no primeiro, mais a corrente que passa no segundo, mais a corrente que passa no terceiro. Tá certo? Que foi a formulazinha que a gente viu lá em continuidade de corrente na aula de eletrodinâmica.
Então eu vou ter aqui, ó, que a soma da corrente de cada resistor vai dar a minha corrente total, certo? Então aqui, ó, I1 é o quanto eu quero saber, I2 é 0,3, I3 é 0,4, e isso aqui tem que ser igual à corrente total, que é essa corrente aqui no canto direito, que vale 0,8. Então eu vou ter aqui, ó, 0,3 mais 0,4 dá 0,7, certo? Então eu vou ter I1 mais 0,7 igual a 0,8. Passa esse 0,7 para o outro lado, ele fica negativo. Então eu vou obter, ó, que o meu I1 é 0,8 menos 0,7, I1 igual a 0,1 ampere. Beleza? Mas, professor, eu não queria saber o valor da corrente em 1, eu queria saber o valor da resistência. Beleza, só que para eu poder saber o valor da resistência, eu tenho que determinar primeiro o valor dessa corrente. Então a gente parte aqui, ó, novamente para a relação entre as quedas de potencial, que I1 vezes R1 é igual a I2 vezes R2, porque eu conheço tanto I2 quanto R2. Então eu vou ter, ó, a minha corrente em 1 eu já acabei de determinar, né, que é o 0,1 ampere. Então vai ser 0,1 vezes a resistência 1, que vale R, igual a corrente 2, que é 0,3, vezes a resistência 2, que é 20. Então eu vou ter, ó, o 0,1 que está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar, ó, R igual a 0,3 vezes 20 sobre 0,1, né? 0,3 vezes 20 dá 6. 6 dividido por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então o resultado final dá 60 ohms. Bom, então a gente viu a associação de resistores em série e em paralelo. Mas e quando eu tenho os dois presentes no mesmo circuito, que é o que a gente chama de associação de resistores mista? É só eu resolver o que está em paralelo e o que está em série separadamente. No final eu vou, né? E no caso aqui, ó, esses dois em paralelo estão em série com R3. Então eu vou resolver primeiro o caso dos resistores em paralelo, vou achar uma resistência equivalente a eles. Depois eu vou somar com a resistência 3, que está em série com esses dois. Tá certo? Então a resistência equivalente é igual à resistência em série mais a resistência em paralelo. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Desejo a todos vocês bons estudos.